noite, amigos. Vamos começar as nossas leituras. Primeira de Luester, no livro Mantras de Vida, psicografado por João Nunes Maia. Desconheço as más notícias. Só vejo progresso em tudo e a paz de Deus em todos. Eu tenho me esforçado bastante. No Livro dos Espíritos, ainda falando sobre a marcha do progresso, pergunta 781. O homem tem o poder de paralisar a marcha do progresso? Não, mas às vezes pode embaraçá-la. E aí ele completa a pergunta. O que se deve pensar dos que tentam deter a marcha do progresso e fazer com que a humanidade retrograde? Pobres seres que Deus castigará, serão levados de roldão pela torrente que procuram deter. E Kardec deixa uma nota aqui no final. Sendo o progresso uma condição da natureza humana, não está no poder do homem se opor a ela. É uma força viva, cuja ação pode ser retardada, mas não anulada por leis humanas. Quando estas se tornam incompatíveis com ele, com o progresso, despedaça-as juntamente com os que se esforçam para mantê-las. Assim será até que o homem tenha posto suas leis em concordância com a justiça divina, que quer que todos participem do bem, e não a vigência de leis feitas pelo forte em detrimento do fraco. É a lei do progresso. Isso. O mais difícil que seja, a gente acredita. Mas não é tão difícil, né? É só ver a história que a gente vê que mais dia, menos dia, a lei da natureza, a lei do progresso se faz agir. Então vamos para o livro Céu e o Inferno. São mensagens psicografadas dos suicidas. Essa tem o título Duplo Suicídio por Amor e por Dever. De um jornal de 13 de junho de 1862, vem a seguinte narrativa. A jovem Palmire, modista, residindo com seus pais, era dotada de aparência encantadora, de caráter afável. Por isso, era também muito requisitada a sua mão. Entre todos os pretendentes, ela escolheu o Sr. B., que lhe retribuía essa preferência com a mais viva das paixões. Não obstante essa afeição por deferência aos pais, Palmire consentiu em desposar o Sr. D., cuja posição social se afigurava mais vantajosa àquele do que a do seu rival. Os senhores B e D eram amigos íntimos, e posto não houvesse entre eles quaisquer relações de interesse, jamais deixaram de se avistar. O amor recíproco de B e Palmire, que passou a ser a senhora D., de modo algum se atenuara, e como se esforçassem ambos por contê-lo, aumentava ele de intensidade na razão direta daquele esforço. Visando extingui-lo, B tomou o partido de se casar e desposou, de fato, uma jovem possuidora de eminentes predicados, fazendo o possível por amá-la. Cedo, contudo, percebeu que esse meio heróico lhe fora inútil à cura.
Decorreram 4 anos sem que B ou a senhora D faltassem a seus deveres. O que padeceram só eles o sabem, pois D, que estimava deveras o seu amigo, atraía-o sempre ao seu lar, insistindo para que nele ficasse quando tentava retirar-se. Aproximados um dia por circunstâncias fortuitas e independentes da própria vontade, os dois que se amavam deram-se ciência do mal que os torturava e acharam que a morte era, no caso, o único remédio que se lhes deparava. Assentaram que se suicidariam juntamente no dia seguinte, em que o Sr. D estaria ausente de casa mais prolongadamente. Feitos os últimos aprestos, escreveram longa e tocante missiva explicando a causa da sua resolução para não prevaricarem. Esta carta terminava pedindo que lhes perdoassem e mais para serem enterrados na mesma sepultura. De regresso à casa, o Sr. D encontrou-os asfixiados. Respeitou-lhes os últimos desejos e assim não consentiu fossem os corpos separados no cemitério. Sendo essa ocorrência submetida à Sociedade de Paris como assunto de estudo, um espírito respondeu: os 2 amantes suicidas não vos podem responder ainda. Eu os vejo imersos na perturbação e aterrorizados pela perspectiva da eternidade. As consequências morais da falta cometida lhes pesarão por migrações sucessivas, durante as quais suas almas separadas se buscarão incessantemente, sujeitas ao duplo suplício de se pressentirem e desejarem em vão. Completa a expiação, ficarão reunidos para sempre no seio do amor eterno. Dentro de 8 dias, na próxima sessão, vocês poderão evocá-los. Eles virão aqui sem se avistarem, porque profundas trevas os separarão por muito tempo. Então foi feita a evocação da suicida. Vê o seu amante com quem se suicidou? Nada vejo, nem mesmo os espíritos que comigo erram neste mundo. Que noite, e que véu espesso me circunda a fronte. Qual sensação experimentou ao despertar no outro mundo? Singular. Tinha frio e escaldava. Tinha gelo nas veias e fogo na fronte. Coisa estranha, conjunto inaudito. Fogo e gelo pareciam consumir-me, e eu julgava que ia sucumbir uma segunda vez. Experimenta alguma dor física? Todo o meu sofrimento reside aqui. Que quer dizer por aqui? Aqui no meu cérebro, aqui no meu coração. É provável que, se fosse visível, o espírito poderia se ver o espírito levando a mão à cabeça e ao coração. Acredita na perenidade dessa situação? Sempre. Ouço às vezes risos infernais, vozes horrendas que bradam, sempre assim. Pois bem, podemos com segurança lhe dizer que nem sempre assim será. Pelo arrependimento, obterá o perdão. Que diz? Não ouço. Repetimos que os seus sofrimentos terão um termo, que poderá abreviar pelo arrependimento, sendo possível a nós auxiliá-la com a prece. Não ouvi, além de sons confusos, mais que uma palavra. Essa palavra é graça? Seria efetivamente graça o que pronunciou? Falou em graça, mas sem dúvida o fez a alma que por aqui passou junto de mim, pobre criança que chora e espera. Uma senhora presente à reunião declarou que fizera fervorosa prece pela infeliz, o que sem dúvida a comoveu, e que de fato mentalmente havia implorado em seu favor a graça de Deus. Disse estar em trevas, e nada ouve? Me é permitido ouvir algumas de suas palavras.
mas o que vejo é apenas um crepe negro, no qual de vez em quando se desenha um semblante que chora. Mas uma vez que ele aqui está, por não o avistar, nem sequer se apercebe da presença de seu amado? Ah, não me fale dele, devo esquecê-lo presentemente, para que do crepe se extinga a imagem retratada. Que imagem é essa? A de um homem que sofre e cuja existência moral sobre a terra aniquilei por muito tempo. E finaliza com a nota de Kardec. Da leitura dessa narrativa, logo se depreende haver nesse suicídio circunstâncias atenuantes, encarado como ato heróico provocado pelo cumprimento do dever. Mas se reconhece também que, contrariamente ao julgado, longa e terrível deve ser a pena dos culpados, por se terem voluntariamente refugiado na morte para evitar a luta. A intenção de não faltar aos deveres era efetivamente honrosa e lhes será contada mais tarde, mas o verdadeiro mérito consistiria na resistência, tendo eles procedido como desertor que se esquiva no momento do perigo. A pena consistirá, como se vê, em se procurarem debalde por muito tempo, quer no mundo espiritual, quer em outras encarnações terrestres. Pena que ora é agravada pela perspectiva da sua duração pela eternidade. Essa perspectiva, aliada ao castigo, faz que lhe seja defeso ouvirem palavras de esperança que porventura sejam dirigidas a eles, aos que acharem esta pena longa e terrível, tanto mais quanto não deverá cessar, senão, depois de várias encarnações, diremos que tal duração não é absoluta, mas depende da maneira pela qual suportarem as futuras provações. Além do que, eles podem ser auxiliados pela prece, e serão assim como todos os árbitros do seu destino. Não será isso ainda assim preferível à eterna condenação sem esperança, a que ficam irrevogavelmente submetidos, segundo a doutrina da Igreja, que os considera votados para o inferno e para sempre, a ponto de lhes recusar com certeza por inúteis as últimas preces? E assim terminamos com a trovinha de Celeste Jaguaribe, que está no livro Trovadores do Além. Ser mãe, que golpes extremos nas trilhas por onde vamos, dor dos filhos que perdemos, dor dos filhos que deixamos.